Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Emiliano e na aula de hoje a gente vai falar sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Essa é a parte 2. Se você por acaso não assistiu a parte 1, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para a parte 1, que seria interessante você ter assistido para entender a parte 2, certo? Vamos lá. Bom, essa parte 2 ela vai descrever as estruturas que têm ramificação, ou seja, dá uma olhada aqui nessa molécula, a parte em vermelho seria o que a gente na química chama de cadeia principal, é a maior sequência de átomos de carbono. E tudo que foge dessa maior sequência de átomos de carbono vai ser chamada de ramificação, também chamada de substituinte ou radical. Esses três termos são utilizados para se referir a essa parte em azul que foge da cadeia principal. Essa parte em azul ela recebe um nome específico. Existe uma nomenclatura específica para esses grupos chamados de ramificação, substituinte ou radical. Eu vou te explicar através de dois exemplos. Dá uma olhadinha aqui, o caso do CH3H. Essa estrutura que está ali seria o metano. Ela só está escrita de uma forma diferente. Se a gente pegar e romper essa ligação entre o carbono e o hidrogênio, a gente vai ter esse grupo CH3 aqui, que é o mesmo grupo CH3 que está aparecendo naquela molécula de antes. Esse aqui é o metano. O metano sem um hidrogênio, ele vai receber um nome. Ele vai se chamar metil, também chamado de metila. Esses são dois termos que são usados para a nomenclatura dessas estruturas chamadas de substituinte, radical ou ramificação. Aliás, esse nome me lembra uma piada, uma ótima piada. Uma piada envolvendo o Cebolinha, sabe o Cebolinha da Turma da Mônica? Então, o Cebolinha ele caiu num buraco com um carbono e 3 hidrogênios. Sabe o que o Cebolinha gritou? Metila daqui, metila daqui. Outro exemplo de ramificação. Se a gente pegar o etano, dá uma olhadinha aqui em vermelho, o etano. Esse é o nome dessa estrutura, etano. Se eu tirar um hidrogênio, vira etil, também chamado de etila. Beleza? Então você percebeu que existe um padrão. Olha só, a gente usa o prefixo do número de carbonos e no final usa il. Então todo o substituinte, ramificação ou radical vai terminar em il. Essa tabela que eu vou projetar aqui, ela traz vários exemplos de substituintes orgânicos. Eu queria te explicar algumas coisas. Metil e etil eu já falei para você. Agora dá uma olhada no propil. Existe esse aqui que a gente chama de propil e existe também o sec-propil, onde a ligação pendente está no carbono secundário. Ele também pode ser chamado de isopropil por causa dos grupos CH3 aqui, ó. Se você tem dois grupos CH3 criando uma bifurcação, você tem o grupo iso. Aí no caso propil, porque são três. E também a gente pode chamar essa estrutura de propan-2-il, porque a ligação pendente está no carbono 2. Beleza? Tá acompanhando aí? Vamos pegar mais um caso. Vamos pegar o butil. A gente pode chamar essa estrutura aqui de cadeia normal de butil. A gente vai ter o sec-butil, que a ligação pendente está no carbono secundário. E aqui nós vamos ter o terc-butil, onde a ligação pendente está no carbono terciário. E aqui o isobutil, como eu expliquei para vocês, quando você tem uma bifurcação de grupos CH3, você pode usar o prefixo iso nesse caso. A gente vai usar esses nomes para montar a nomenclatura dos compostos de cadeia ramificada. Então, para que a gente possa se guiar, existem 4 passos para a gente fazer a nomenclatura dos compostos de cadeia ramificada. Eu vou ler rapidamente. A gente tem que localizar a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbono. A gente vai ter que numerar esses carbonos, usando sempre aquela lógica da menor numeração possível, os menores números possíveis. Só que agora, como vão ter ramificações, a gente vai associar os menores números aos carbonos que têm ramificação. Depois a gente vai citando esses substituintes que eu expliquei como a gente nomeia
em ordem alfabética e por fim a gente termina com a cadeia principal. Vamos dar um exemplo. Dá uma olhada nessa cadeia. A maior sequência de átomos de carbono você pode ir por tentativa. Ó, eu vou começar com esse carbono da esquerda. 1, 2, 3, 4. Uma sequência de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma sequência de 6. Então essa sequência em linha reta aqui vai ser minha cadeia principal. Automaticamente o que foge da cadeia principal a gente chama de ramificação. Como é que a gente vai nomear esse composto? Então primeiro a gente vai ter que numerar essa cadeia, os carbonos dessa cadeia. Então a gente vai ter aqui o carbono 1, o carbono 2 e o carbono 3. Ou se eu começar da direita, 1, 2, 3 e 4. Se eu começar da direita, o carbono que tem a ramificação vai ser o 4. Se eu começar da esquerda, ele vai ser o 3. Entre 3 e 4, eu vou escolher a menor numeração, que no caso é o 3. Então eu vou começar da esquerda para a direita. Depois que eu numerei, a gente vai montar o nome assim. No carbono 3 tem um grupo metil, então 3-metil, e o nome da cadeia principal, hexano. Pronto, você está diante do 3-metil-hexano. Vamos ver um outro exemplo. Essa estrutura aqui, puxa professor, essa é mais complicada, verdade, porque ela tem várias possibilidades aqui de sequência. Ó. Vamos começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu mudar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sequência de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achei uma sequência de 8. Você achou uma sequência de 9? Não, porque não tem. O máximo é 8, então a cadeia principal vai ser essa sequência de 8 aqui que a gente fez. E o que fica fora da sequência, de maior número de carbonos, é chamado de substituinte, radical ou ramificação. Nome do composto. Começando a numeração por baixo, 1, 2, 3, no carbono 3 tem um grupo metil, no carbono 4 tem um grupo metil e no carbono 5 tem um grupo etil. Então, o nome do composto vai ficar assim, 5-etil, o etil vem antes do metil por ordem alfabética, então ele está ligado no carbono 5. A gente tem dois grupos etil. Um no carbono 3 e outro no carbono 4, então fica 3,4 dimetil. E o nome da cadeia principal, que é o octano. Beleza? Vamos para um outro exemplo. Essa sequência aqui, ó, a gente tem a possibilidade em linha reta 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Qual das duas eu vou escolher? Eu vou escolher aquela que me dá o maior número de ramificações. Nesse caso é a segunda. Então a gente vai fazer essa curva aqui. Essa vai ser minha cadeia principal. E eu vou ter 3 grupos metil e um grupo etil. Então fica começando da esquerda para a direita e para baixo, né? Fica o carbono 3 tem o grupo etil, então fica 3-etil. Aí eu vou citar os grupos metil pela ordem. Existem 2 grupos etil no carbono 2, então eu vou repetir 2,2. Existe um no 4, então o 4. E como tem 3 grupos metil, a gente vai usar o trimetil. Como diz a gauchada, né? Tri legal, tri maneiro, trimetil. E aí a gente completa com o nome da cadeia principal, que é pentano. Vamos ver mais um caso. Essa estrutura, em particular, ela merece destaque porque ela tem ramificação e ligação dupla. O que eu faço? Bom, aqui eu tenho duas situações. Eu vou dar prioridade para a ligação dupla, para os carbonos da ligação dupla, para ficarem com os menores números, ou a prioridade vai ser o carbono da ramificação. Então, nesse caso, anota aí, ó. No caso da presença de insaturação, a numeração deve começar o mais próximo possível dela. Então, a prioridade é da insaturação. A maior sequência é essa reta aqui, né? Então, a gente vai ter a cadeia principal, essa linha reta aqui, e a gente vai começar a numerar da direita para a esquerda, porque quem tem prioridade é a insaturação sobre a ramificação. Então, o carbono 1 e o carbono 2 serão os carbonos que estão fazendo aqui a dupla ligação, e o carbono 3 é a que tem ramificação. Nome do composto: 3-metil,
um grupo metil no carbono 3, bútio-eno, você tem aqui a cadeia principal com uma ligação dupla entre o 1 e o 2. Beleza? Próximo caso. Essa é uma situação particular, de novo, porque nós temos a insaturação e temos a ramificação. Só que perceba que se a gente começar da esquerda ou da direita, os carbonos da insaturação serão os mesmos. Ó, 1, 2, 3 e 4. Seria 3 e 4 se eu fosse começar da esquerda. Se eu começar da direita, 1, 2, 3 e 4. Então, você concorda que tanto faz, certo? Em relação à insaturação. Mas em relação à ramificação, faz diferença se eu começar da esquerda ou da direita. Nesse caso, eu vou começar da esquerda, porque aí o carbono vai ser o carbono 2, beleza? Então, assim, ó, cadeia principal, ramificação, você já está sabendo, né? A gente vai começar a numeração da esquerda. Então, nesse caso, pessoal, o nome do composto vai ficar 2-metil, porque tem um grupo metil no carbono 2, X, porque nós temos 6 carbonos, 3-ino, porque a ligação tripla ela está entre o 3 e o 4. Beleza? Próximo caso, letra F. Nós temos uma estrutura cíclica e ramificada. A estrutura cíclica vai ser a minha cadeia principal e os grupos etil serão as ramificações. Aqui, pessoal, há necessidade da numeração. Se eu colocar o grupo etil aqui e aqui, vai ser um composto. Se eu colocar aqui e aqui, vai ser outro. Então eu preciso dizer onde estão os grupos etil na estrutura cíclica. Nesse caso, a gente vai fazer a numeração de tal forma que os carbonos que têm a ramificação sejam o 1 e o 2, que são os menores possíveis. Nome do composto: 1,2 dietil, porque a gente tem 2 grupos etil, ciclohexano, que é o nome da cadeia principal. Letra G. Nós temos uma cadeia fechada e insaturada, e aqui nós temos uma ramificação. Então a cadeia fechada é a minha cadeia principal, essa aqui é a ramificação, e de novo a gente tem duas prioridades, a prioridade dos carbonos que têm insaturação e a prioridade dos carbonos que têm ramificação. Qual das duas é prioridade? Lembra, num caso como esse a gente tem que usar os menores números inteiros para os carbonos da insaturação. Então a gente vai começar a numeração com os carbonos da insaturação. Nome do composto: 4-metil, ciclo pente, 1-eno. Tranquilo? Aqui nós temos um composto aromático. Esse aqui é o anel aromático, também chamado de anel benzênico. Ele vai ser minha cadeia principal e o grupo metil vai ser a ramificação. Qualquer posição do anel aromático é equivalente, então a gente não precisa numerar. É só dizer que tem um metil ligado no benzeno. Nome do composto: metilbenzeno. Importante você saber que metilbenzeno tem uma nomenclatura usual chamada tolueno. Então toda vez que aparecer a palavra tolueno, ele está falando do metilbenzeno. Falando em nomenclatura de composto aromático, eles têm uma nomenclatura específica. Então, toda vez que a gente tiver um composto aromático que tenha mais de um substituinte ligado a esse anel aromático, nós podemos substituir a numeração pelas palavras orto, toda vez que eles estiverem ligados nas posições 1 e 2. Lembrando que orto, a gente tem os dois lados, são equivalentes. Se for 1 e 3, a gente tem a posição meta, então vai ter um ligado aqui e o outro aqui. A gente pode substituir a numeração 1 e 3 pela palavra meta. Ou então a gente pode usar as posições 1 e 4 e trocar a numeração 1 e 4 por para. Para você lembrar, em tempos de vestibular e Enem, como é que eu vou lembrar disso, professor? É muita informação. Então tem uma dica. Orto, meta e para. Vou chamar o senhor Palito aqui para nos ajudar. Esse é o senhor Palito, para quem não conhece. A posição orto, em relação à cabeça, seria o ombro. Então, orto, ombro, começa com a letra O. O meta seria mais ou menos aqui, ó. Mão, meta, começa com M, ajuda a lembrar. E para seria lá embaixo, lá no pé. Pé, para. Isso me lembra uma música, a música da Anitta, né? Pé, para, que agora...
Dá uma olhada na letra I. A gente tem 3 casos de compostos aromáticos. Como é que seriam os nomes desses compostos? Então, o primeiro, lá de cima, ficaria 1,2 de metilbenzeno, porque os grupos metil estão ligados nas posições 1 e 2. A gente poderia trocar o 1,2 pela palavra orto, então fica orto de metilbenzeno, ou então uma terceira nomenclatura é chamar toda essa estrutura de xileno. Esse é um nome usual para quem trabalha com isso, chama de xileno, então esse seria o ortoxileno. E, consequentemente, se esse é o ortoxileno, a gente vai ter o metaxileno e o paraxileno. A gente chama na química orgânica de isômeros. Então esses aqui seriam isômeros, mais precisamente isômeros de posição. Mas isso vai ficar para uma outra aula, beleza? Bom, galera, falei muita informação. Tá na hora de você colocar todas essas informações em prática. E você já sabe, agora é com você. Tenta fazer essa questão. Na descrição do vídeo vai ter o gabarito. Então, tenta fazer, dá uma olhadinha lá. E bons estudos. Um abraço.